esse vídeo pode servir de exemplo para muitas pessoas que perguntam, questionam, mas o que é isso? Né? Que tipo de educação é essa? Qual é a diferença do que a gente faz? Por que isso é certo e o que eu faço é errado? Primeiro que não tem certo nem tem errado, né? O que existe são diferenças. Aquilo que você quer passar para o seu filho e aquilo que o outro quer passar para o seu filho. Quem é que vai conseguir passar o que realmente deseja, certo? Por falta de conhecimento, estudo, né? Entendimento, compreensão de como funciona o indivíduo, né? O cérebro, a gente por dentro. Então, eu trouxe aqui, eu estava montando um portfólio para apresentação do meu trabalho, para empresas, enfim. E eu dividi o que é o meu trabalho, né? O que é a disciplina positiva, com a abordagem do coaching, que é o que eu faço, e o que é a prática tradicional de educação, aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, aquilo que a gente entendia até então como algo normal e único, certo? E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês essa planilha que eu fiz. Existe algo parecido dentro do site de afiliados da disciplina positiva. Eu fiz uma adaptação, uma releitura na minha linguagem. E eu vou compartilhar isso aqui com vocês. E esse vídeo pode servir para a gente esclarecer, né? Para as pessoas entenderem como funciona, por que funciona, o que eu faço, qual é a diferença. Combinado? Vamos lá. As práticas tradicionais de educação. Se a gente perguntar assim, o que induz a criança a agir? O que motiva essa criança a agir na prática tradicional de educação, certo? Na prática tradicional, o que induz essa criança a agir são recompensas, castigos, punições, ou punições dentro do seu ambiente, certo? Isso faz a criança agir. Ou seja, se eu recompenso, se eu castigo ou se eu puno, essa criança vai fazer algo que eu quero que ela faça, certo? Dentro da disciplina positiva, com a abordagem do coaching, o que vai fazer essa criança agir? A autorreflexão de uma análise a partir de como me sinto aceita e importante no contexto social. Olha a diferença, gente. Então, enquanto em uma a criança vai mudar o comportamento, vai se mover através de recompensas, castigo ou punições, na outra, a gente vai orientar, a gente vai ensinar a criança a buscar uma autorreflexão de uma análise que a criança vai fazer, que o cérebro dela vai fazer a partir de como ela se sente aceita e importante no contexto social. Essa é a percepção que a gente tem, entende? É por isso que não vai adiantar o punir, é por isso que não vai adiantar o recompensar, é por isso que não vai adiantar o castigar. Por quê? Porque essa criança pode até mudar o comportamento, ela pode até agir de uma forma diferente, mas ela não vai ter uma autorreflexão, ela não vai ter uma análise dela mesma. Ela vai fazer sem saber por que ela está fazendo, ela vai fazer com medo daquilo. Não porque ela se conhece, não porque ela entendeu o princípio, não porque ela entendeu de onde veio o erro e agora eu preciso mudar. Então essa é a diferença, certo? Segundo ponto, como podemos influenciar o comportamento dessa criança? Como que a gente consegue ser influência para essa criança, fazer com que ela mude? Na educação tradicional, é no momento em que o desafio de comportamento está acontecendo. Então, como é que eu ensino algo para essa criança? Na educação tradicional, a hora que o momento, o desafio, o mau comportamento naquele momento está acontecendo, é a hora que eu aplico alguma coisa. É a hora que eu puno, é a hora que eu castigo, né? É a hora que eu corrijo, é a hora que eu só falo firme, é a hora que eu dou atenção muitas vezes, né? No modelo de disciplina positiva, como que a gente pode influenciar o comportamento dessa criança? O tempo todo, desde que o relacionamento seja estabelecido através do respeito mútuo. Por quê? Lembra no primeiro tópico? O que induz essa criança? A autorreflexão de uma análise, né? A partir de quem ela é. Para eu conseguir ensinar isso para essa criança, eu tenho que estar atento a essa criança o tempo todo, né? A toda a comunicação que ela está passando para mim, mesmo sem querer comunicar, mesmo sem saber comunicar.
Lembra que assim, a criança está sempre querendo comunicar alguma coisa pra gente? Um comportamento significa algo por trás disso? Então, se eu tenho que ensinar essa criança sobre essa autorreflexão, e se o tempo todo eu posso influenciar o comportamento dela, eu tenho que estar atenta a ela o tempo todo, certo? Essa é a diferença. Então, assim, opa, tá fazendo isso, por que será que ele tá fazendo isso? O que aconteceu antes? Como é que tá, né, ele por dentro? O que será que isso tá gerando na cabecinha dele? Então, é o tempo todo que eu influencio, porque o tempo todo eu estou atento. O tempo todo eu busco diálogo, o tempo todo eu estou conversando, o tempo todo o meu exemplo está sendo ensinamento para essa criança, certo? Então, assim, na disciplina positiva eu preciso me vigiar, né? Eu preciso buscar a minha concentração e olhar para minha criança sempre de um jeito diferente. Gente, parece exigir demais de um pai e de uma mãe, mas vira um hábito, tá? Passa a ser natural e não se torna difícil. No começo eu entendo que é difícil, mas depois vira um hábito. Terceiro ponto: quais as ferramentas mais poderosas para os adultos? Na disciplina tradicional, é controle, recompensas e punições. Essas três ferramentas, o controle, a punição e a recompensa, elas são ferramentas poderosas para os adultos que não conhecem outra alternativa, certo? Afinal, funciona. A gente sabe que funciona, mas funciona no momento, né? Ele inibe o mau comportamento naquele momento. E quais são as ferramentas poderosas da disciplina positiva? Empatia, sensibilidade, ajuda na resolução de um problema, acordos e compreensão sobre o comportamento anterior ao inadequado. Olha o tanto de ferramentas que a gente tem, certo? Então, a gente tem que ter a empatia com a nossa criança, de entendê-la, por que ela tá agindo assim, o que tá acontecendo com ela, né? Me colocar no lugar da criança. Eu tenho que ter a sensibilidade para estar presente, atenta e entender o que essa criança está querendo dizer para mim. Eu tenho que ajudar ela na resolução de problemas, ao invés de dizer para ela o que é que ela precisa fazer. Eu estimulo ela a pensar e ela mesma descobrir o que ela precisa fazer para resolver aquilo. Eu faço acordos com essa criança anteriormente, então eu combino sempre antes, né? Ontem, por exemplo, foi o lançamento do livro do Rafa. Dentro do carro, eu já combinei com as crianças quando eu peguei eles na escola. Falei, olha, meninas, vamos fazer um acordo aqui agora. Eu preciso da colaboração de vocês, a gente tem que chegar em casa, a gente tem que tomar banho, a gente tem que comer, a gente tem horário para chegar lá na livraria. Posso contar com a ajuda de vocês? A gente pode chegar em casa, eu posso ter certeza que vocês vão pro banho, vão tomar banho rapidinho, vão se trocar rapidinho, vão comer rapidinho. Isso pode ser possível? Eu tenho essa... vamos fazer esse acordo? Eu posso contar com vocês nisso? Eles falaram sim. Isso é o acordo, entendeu? E eu cheguei em casa, não tive problema nenhum, eles tomaram banho, eles comeram, eles trocaram bonitinho. O que normalmente a gente faz na tradicional, na educação tradicional? A gente chega em casa e fala assim, ó, já tomou banho, a gente tá com pressa? A gente não prepara essa criança, certo? Então, o acordo é uma ferramenta da disciplina positiva. Outro tópico. O que é respeito para os pais e educadores? Esse tópico é bem interessante, tá? O que é respeito para os pais e educadores? Na tradicional, obediência imediata e sem questionamentos. Afinal, dignidade e respeito são deveres da criança para com o adulto. Aquela falsa ideologia de autoridade. Então, vou ler de novo. Obediência imediata e sem questionamentos. Afinal, dignidade e respeito são deveres da criança para com o adulto. Falsa ideologia de autoridade. E o que é respeito dentro da disciplina positiva? É entender que respeito se conquista a partir do momento em que você aprende a respeitar, inclusive as crianças, como pessoas que têm sentimentos e dignidade tanto quanto o adulto. É a construção da admiração da criança pelo adulto, como base para o respeito pela autoridade de pai e de mãe. Olha a diferença, gente, eu acho maravilhoso quando eu tava criando isso. Eu falei, gente, é maravilhoso isso, certo? Gente, espera só um pouquinho que eu acho que tá tocando a campainha aqui, eu vou ter que abrir a porta.
Segura aí 10 segundos, já vem. Voltei. Estavam tocando, mas eu demorei pra ir lá. Foi embora, mas eu acho que a moça que trabalha aqui em casa, ela deve subir de novo. Gente, mas olha que lindo isso, né? Do respeito. Eu fico babando nessa parte do respeito aqui. A gente tem uma falsa ideologia na educação tradicional do que é respeito, né? A gente acha que o respeito é aquela obediência imediata, sem questionamentos, né? Que, afinal, dignidade e respeito são deveres da criança para com o adulto. Então, tem uma falsa... Olha lá, é a Mary mesmo que chegou. Bom dia. Eu fui lá abrir pra você? Foi. Então, a gente tem aquela falsa ideologia de autoridade. A gente acha que dessa forma a gente está conquistando o respeito. Não, a gente está impondo autoritarismo, que é diferente de respeito. O que é o respeito? O respeito é quando a gente conquista isso, né? O respeito é quando a gente conquista a admiração. E pela admiração existe um respeito sincero, puro, né? Pela autoridade de pai e de mãe. Isso não só dentro do convívio familiar, mas isso também no convívio profissional, social. O respeito sempre é conquistado dessa forma. A gente é que idealiza ele de uma forma errada, né? Achando que estamos conquistando isso, a gente não está conquistando nada, né? A gente está conquistando medo, né? Insegurança, autoritarismo e não aquele respeito por admiração, né? Quantos de vocês aí tem vínculo com seus pais, aquele vínculo bonito, concreto, de amor, de admiração, de respeito? Eu respeito a pessoa que meu pai é, eu respeito por admiração mesmo, não por medo, não porque seus pais foram autoritários, foram agressivos, foram firmes demais e aí vocês não, o que meu pai fala é lei. Mas e a admiração, e o amor, e o carinho, né? A lealdade, esse respeito puro, genuíno. Então, é isso que a disciplina positiva ensina pra gente, a conquistar esse tipo de respeito, certo? Quando uma criança se comporta mal, na educação tradicional, a gente utiliza censura, isolamento, que a gente isola essa criança, punição, humilhação e castigo, né? Muitas vezes humilhamos, a gente não queria que você fez isso de novo, como que você teve coragem de fazer isso? Enfim, às vezes na frente de outras pessoas. Na disciplina positiva, a gente identifica o que originou o mau comportamento, busca por soluções dos problemas, conscientiza a criança sobre causa e efeito, ensina o cérebro a integrar-se, fazendo com que o racional administre o emocional, de forma a mudar o comportamento inadequado para importantes habilidades de vida. Bastante coisa, né? Então, olha a diferença. Olha quantas ferramentas a gente tem quando essa criança age mal, tá? E o que o adulto acredita que esteja ensinando, tá? Então, o adulto acredita que está ensinando quando é tradicional. O adulto tem que ele está ensinando o quê? Que ele tem o controle efetivo e decisivo sobre o comportamento da criança. E o que o adulto acredita que esteja ensinando quando ele aplica a disciplina positiva? Que a criança desenvolve um senso de aceitação e contribuição em sua família e, a partir daí, adquire autodisciplina, autorregulação emocional, entre outras características positivas de vida. Bem diferente, não é? Enquanto um acredita que tem controle efetivo e decisivo sobre o comportamento da criança, o outro desenvolve um senso de aceitação e contribuição em sua família e, a partir daí, a criança adquire autodisciplina, autorregulação emocional, entre outras características positivas de vida. Gente, então, basicamente, essa é a diferença das duas. E por que a gente tem que cada vez mais se conscientizar da necessidade dessa mudança em casa, começando em casa. E depois para as escolas,
os médicos, enfim, e todas as pessoas, educadores e pessoas que lidam com crianças. É isso, certo? Espero que esse vídeo sirva para vocês entenderem, terem uma melhor compreensão sobre isso. Enviem para pessoas que não entendem o que vocês falam, para explicar para elas como funciona, e vamos disseminar isso, tá certo? Um beijo grande, ótimo dia, ótima quinta.